Episódio 61 dos 180 dias construindo a minha rotina de sonhos. Oi, eu sou Letícia Martins, cantora, compositora e uma artista que ainda não tem investidor. Gente, ontem foi uma quarta-feira, acordei ali por volta das 10 horas. Nossa, realmente o camp deu uma cansada. E tocou despertador e eu nem tinha. Mas acordei com aquele pensamento que eu até conversei com vocês antes sobre viver o extraordinário, sabe? E aí eu olhei pro relógio, eu tava deitada na cama na hora que eu acordei. Óbvio, né, Letícia? Você tem que estar deitada pra estar acordando, mas enfim. Eu olhei pro relógio e pensei, vou dormir mais um pouquinho. Aí veio na minha mente um vídeo do Joel J falando sobre você tem que vencer, sempre você tem que vencer você, sabe? Como assim? Acordou? Regra dos 2 segundos. 2 segundos levanta. Não quer fazer isso? Faz em 2 segundos. Porque isso vai estimulando você a fazer as coisas que você precisa, né? Então levantei, dei uma organizada aqui em casa, porque como o fim de semana foi muito conturbado, não deu tempo. Então limpei a casa, lavei ali a área pet, coloquei louça pra lavar, enfim, coisas de dona de casa. Pôs roupa pra lavar também, né? E essas musiquinhas são tão boas, assim, ó, pra sua áurea. Se você quiser, vou deixar a lista aqui, a lista da playlist na descrição. Aí, falei, vou fazer o almoço, fiz meu almocinho ali, bonitinho. Falei, vou começar a fazer as coisas. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha me surgido 4 ideias de negócio? Eu olhei aquilo. No meu notebook tem uma anotação que eu fiz, que é basicamente perguntando o que eu posso fazer hoje pra mudar minha vida, né? Pra viver em abundância, enfim. Eu anotei essas 4 ideias de negócio e deixei do lado do computador. Olhei para elas e falei assim: hoje eu tenho que fazer meu negociável, meu curso de vendas, meu desafio dos 9 dias e pôr alguma dessas ideias de negócio em prática, começar a movimentar. Afinal de contas, eu vou viver o extraordinário? Vou. Mas eu preciso criar um movimento para que a vida extraordinária venha até mim. E essa criação de movimento é o quê? Trabalho. Trabalho inteligente, óbvio. Então, o primeiro passo foi montar a primeira ideia de negócio, que é a mais tranquila, né? Tranquila entre aspas, que é o negócio do iFood. Eu tô com 2 ideias na cabeça do iFood, mas eu vou fazer a mais prática porque eu já tenho estoque, que é a doce Primaro. E aí, fui olhando, tal. Aí, a primeira barreira, eu paro ali. R$ 150 de taxa. De taxa mensal, mais ali as porcentagens do que o iFood pede. Aí eu parei por, sei lá, 5 minutos e falei, será? Eu não tenho R$ 150 hoje. Aí eu cancelo esse pensamento. A gente não tá falando sobre o hoje. Lembra que dinheiro é energia? Então, se dinheiro é energia, eu vou ter os R$ 150 para pagar isso tranquilamente durante o processo. Então, não tenho que me preocupar com hoje. Eu tenho que me preocupar em começar. Eu fui e fiz, né? Demorei um pouquinho ali para tirar essa trava, né? Esse pensamento, esse padrão de pensamento para continuar. E aí fiz. Bom, inicialmente vai ter um único produto, que é o alfajor de chocolate, que é o que eu tenho estoque aqui para fazer. E à medida que for crescendo ali, a gente vai aumentando. Tem que esperar 3 dias para ser aprovado pela plataforma. Mas só de eu criar esse movimento novo, fora do meu padrão de comportamento, de trabalho, top. Basicamente o dia inteiro eu fiquei criando esse negócio do iFood. Aí eu tive que sair, umas 3 e pouco da tarde, para ver o negócio de trabalho.
Sim, trabalho de portaria. Porque eu preciso, no mínimo, ganhar 5 mil no mês. No mínimo. Mínimo. Metade desse dinheiro tem que ter garantia. Então, é um padrão de comportamento de trabalho meu buscar portaria? É. Mas esse trabalho da portaria que eu tô tirando, que eu vou tirar mês que vem, é para um único objetivo. E aí os outros 3 mil, que é manutenção da minha casa, aí eu quero buscar de formas diferentes, que é trabalhando no digital, que é dando meus pulos. Se eu ver que dá muito ruim, aí eu vou ter que fazer alguma coisa que eu ainda não sei. Um negócio é que minha mente projeta muito de os trabalhos que eu conheço. E o mais difícil é você parar de imaginar isso. Por quê? Primeiro vem pensamento, emoção e atitude e resultado. Logo, se eu estou pensando num trabalho, sei lá, estou pensando em fazer todo dia portaria. A minha emoção sobre esse pensamento é voltar estável, porém no limite. Portaria não dá nem 2 contos de coisa. Atitude, ação, né? Procurar um trabalho CLT. Resultado, não crescimento, estagnação. Porque portaria é um valor fixo, onde desse valor fixo gera uma emoção de estabilidade, porém uma angústia também, porque são 12 horas e aí são 2 portarias. Ou seja, todo santo dia fazer 2 portarias para ter o mínimo, o básico. Então é uma ansiedade, é uma falsa estabilidade e é uma angústia. Resultado, 2 trabalhos, onde um é CLT e outro é feristas, férias, que tira férias, eu não sei como que chama. Muito esgotamento físico, mental nem tanto, mas físico. Esforço máximo, resultado mínimo, que é pouca verba entrando. E 0 tempo de produzir qualquer outra coisa, exceto a banda. Então tá, para mim sair desse tipo de pensamento, eu tenho que ficar me controlando. Começa a vir o pensamento a visão de eu estar trabalhando todo dia de portaria, eu fico, não, pera, vou trabalhar no digital, um dia de portaria, um dia de digital. O rolê é controlar os seus pensamentos. É foda, é foda. Mas tudo bem. Voltando. Terminei o negócio do iFood. Fui sair, fui ver o negócio da portaria, voltei. No meio disso, veio uma cliente minha do Marketplace. O Marketplace é onde eu vendo meus desapegos. Querendo lá um bistrô. Só que um valor menor do que eu tinha acordado com a dona do bistrô, que é minha mãe. Conversei com ela e tal. Ela não gostou muito, não quis. Aí meio que a cliente também sumiu. Falei, então não era para ser. Você vê, apareceu ali a cliente para comprar o tal do bistrô, uma energia de abundância, né, novos ciclos. Aí, por a minha mãe ter brecado não gostei, não quero. Eu falei, gente, o bistrô tá parado. Tipo assim, desapega. Minha mãe tem uma certa dificuldade de desapagar as coisas, sabe? Não quero, o que eu pedi foi X e tal. Eu falei, não tem X, é usado. Tem uma média. Ela não quis, tá tudo bem, o bistrô é dela. Aí eu falei, então vou tirar do meu marketplace, porque os clientes vão pedir o famoso desconto. E além disso, tem que entregar. No meio desse negócio de eu discutir com ela sobre. Discutir não, conversar ali sobre valores. Porque, por exemplo, a entrega não é aqui perto, é lá na puta que pariu. Lá na puta que pariu, eu gasto gasolina. Eu falei, eu vou tirar um valor X daqui pra pôr gasolina. Ai, pipipi, popopó. Falei, não. Enfim, essa energia entre eu e ela, discutindo ali valores mínimos,
Acho que refletiu na cliente, porque a cliente sumiu. Sumiu. Ou seja, perdemos venda aí por pouca coisa. Voltei para casa, sentei no computador, fui editar algumas coisas, por exemplo, agenda da semana, coisas da minha carreira de fato. Falei, e vou terminar isso porque antes eu já tinha feito metade do rolê do iFood. E tem uma parte no rolê do iFood que ele pede cardápio. E eu não tinha, então eu tive que montar. Então eu voltei, sentei ali e fui editar. Minha agenda da semana, minha capa do lado B de uma artista. E aí eu fui fazer esse cardápio. Falei, eu só saio desta mesa hoje na hora que tiver configurado, tiver tudo ok, a loja tiver assim, pronta para ativar. Dito e feito, terminei tudo que tinha que fazer no iFood, demorei uma vida. Tinha horas que eu queria sair, aí eu falei, não, vou dar 5 minutos para mim, vou ali me distrair, qualquer coisa, porque isso é um comportamento de tipo assim, seu cérebro não está acostumado a fazer coisas novas. E ele não é programado para você ter sucesso. Ele é programado para quê? Para ser confortável, ou seja, gastar o menos de esforço possível para aquelas coisas. Ser confortável geralmente não é a parte que a gente busca de sucesso, porque esse negócio de configurar o iFood é muito novo. Então, qual é o comportamento do cérebro? Ai, trem chato. Isso, coisas de pensamento, tá? Que vem quando você tá fazendo algo novo. Ai, trem chato. Ai, quero fazer mais novo. Ai, que preguiça. Ai, não sei o que lá. Isso são comportamentos do seu cérebro tentando te trazer para algo que já é padrão e confortável para ele, entendeu? E aí eu sabia disso, o que eu fazia? Tá bom, tá chato isso aqui, né? Vamos ficar 5 minutos no celular. Aí ficava 5 minutos no celular, dava ali a dopamina barata pro cérebro, ele ficava mais tranquilo. Eu voltava para fazer o que eu tinha que fazer. Porque quando você começa a entender o funcionamento do seu cérebro, muita coisa muda. Por quê? Você consegue ter clareza dos seus comportamentos. Muita clareza. Tipo assim, tá bom, eu tô tendo esse tipo de comportamento por essa situação. Porque o cérebro ele faz X, Y, Z para se sentir melhor. Entendeu? Então, é legal. Ai, se vocês puderem, estudem neurociência. É muito bom. Como se eu fosse uma especialista, né? O que eu sei já me ajuda bastante. Aí, terminei de fazer esse negócio do iFood. E aí eu fui programar algumas coisas da minha carreira num programa que eu tenho para ficar postando automático, sabe? Em todas as redes sociais, porque é muita rede social, né? E a bicha aqui trabalha até o momento sozinha, nessa parte de marketing. Parei e pensei na seguinte coisa, até o momento... Espera aí rapidão, eu vou dar na cara de um gato ali. No caso, até o momento sou eu que gerencio tudo, né? E tá tudo bem, até o momento. E aí esse marketing, eu não tô tendo um certo tempo para parar, estudar melhor. Eu entendo de marketing digital? Entendo. Muito aprofundado? Não. Eu entendo ali a primeira camada, né? E eu tava pensando, cara, eu programei todos os vídeos e eu vou fazer isso até o momento que dá, até o momento ali de eu organizar, por exemplo, terminar de fazer os lançamentos, eu vou terminar esses cursos. Eu tenho um curso de marketing digital onde é a minha próxima etapa, estudar esse curso e aplicar para mim, tanto para mim quanto para minha cliente. Eu parei e pensei, falei, cara, até o momento eu só tô postando por postar. Ou seja, não tem uma edição legal, onde não tem ganchos para que atraia seguidores. Eu só tô existindo na rede social, tendo ali minha vitrinezinha sempre atualizada. Por quê? Antes feito do que perfeito. Porque melhor eu estar aparecendo ali só no negócio, só postando, do que não nem estar aparecendo. Quero, vai ter um lançamento no mês que vem, então preciso fazer coisas mais estratégicas. Entre o curso que eu tenho de social media, para estar melhorando esses conteúdos. Bom, agora, depois que eu programar todos os meus lançamentos, estão faltando
2. Depois que eu programar todos os meus lançamentos, aí eu vou focar nisso nas redes sociais. Porque é muita coisa pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu tenho que entender que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu tô montando os processos, né? E aí terminei de programar, falei, cara, preciso fazer toda a minha agenda que eu obrigatoriamente tenho do dia, né? Que é ensaio, canto, curso de vendas e curso dos desafio dos 9 dias. Aí minha mãe veio, não veio aqui, veio no WhatsApp. Um texto desse tamanho, falando sobre o que ela não gostou, o que ela deixou de gostar, enfim. Vamos colocar assim, lavando, como é que é? Lavando roupa suja. Bom, a abordagem da minha mãe é uma abordagem bem dura, sabe? Eu entendo todo o porquê desse tipo de comunicação, tá? E não a julgo. Só que eu tô fazendo terapia, quer dizer, agora eu parei, né? Faz um mês que eu parei. Mas o rolê da terapia me ajudou a primeiro compreender os outros, segundo, a pôr limites e a debater, que é um negócio que eu não fazia. Debater é diferente de discutir. Então, por exemplo, ela falou várias coisas lá, onde algumas coisas, quando eu fui fazer a réplica, né, eu falei assim, primeiro, vou falar sobre fatos do que aconteceu, porque ela tá chateada por conta do clipe, que o clipe é meu. Vou falar sobre fatos e meus sentimentos. Porque o que ela sente, o que a gente tem, o que a outra pessoa sente, o que a gente tem que fazer? Entender, se possível, acolher e, se necessário, pedir desculpa. No caso, ali, naquela mensagem, eu entendi, só entendi. Eu não acolhi, porque tinha muitos pontos ali, deveria ter acolhido, mas eu não acolhi porque eu precisava também falar a minha parte, o meu ponto de vista. E aí foi onde eu falei, o que eu vou falar aqui é sobre meus sentimentos e fatos que aconteceram. Pontuei os fatos e pontuei o que eu estava sentindo. Uma coisa que mudou muito é a forma como eu falo. Porque antes era assim, você fez isso, você fez aquilo, você... Olha, o fato foi X, Y, Z da sua atitude, e o que eu senti sobre isso foi YHJ, entendeu? Então, pontuei o fato, o que aconteceu, e embaixo eu pontuei o que eu senti. Eu não posso ficar apontando para a pessoa e falar, você fez isso, você é aquilo, você, porque não é sobre a pessoa, é sobre o que você está sentindo em relação àquela pessoa. E, enfim. Só que ontem essa discussão pelo WhatsApp, né, esse debate, enfim, essa conversa, me magoou um pouco, né? E aí, é muito engraçado, porque antes de ontem, sem ser no episódio da Work, o outro, eu falei sobre cuidar muito bem dos meus sentimentos. E eu vou deixar um podcast que eu ainda não terminei, porque ele é extremamente longo, mas vale cada minuto, que eu vi ontem, sobre emoções podem te controlar, que é do Joel J. com Augusto Cury. Augusto Cury é um dos meus autores favoritos brasileiros. Incrível, muitos livros dele eu devorava, assim. Um que eu sou apaixonada, que eu recomendo todo mundo, é o Vendedor de Sonhos. Vou deixar aqui o link na descrição. Também vou deixar o link do podcast, caso você queira ouvir. Um start que
me deu esse podcast foi justamente o seguinte: você tem que aprender a controlar as suas emoções ou as emoções vão te controlar. E aí veio uma frase de outro cara que eu não lembro quem é, mas ele fala que, como é que é? Toda espera. Bom, ele fala que você só tá travado hoje no seu mundo físico, por exemplo, financeiro, porque você espera algo emocional, de alguma coisa, mesmo que seja subconscientemente. Euler, lembrei o nome do cara. Se eu achar a frase certa, eu deixo ela aqui. Ontem me deu esse start porque eu fiquei bem triste com a discussão com a minha mãe, mas eu tinha que dar continuidade no que eu tinha que fazer aqui. Não deu pra fazer tudo, mas terminei de editar os treinos, terminei de publicar. Dei uma leve chorada aqui, ó, na frente do computador, escrevendo, chorando e pensando, eu tenho que aprender a controlar minhas emoções, senão elas vão me controlar. A minha vontade era de ter entorpecimento momentâneo, que o meu, querendo ou não, é bebida. E eu tenho aqui 2 garrafas. Uma tá fechada. Eu tenho as garrafas para usar em shows, né? E aí eu ficava assim, e uma ali é de uma bebida que eu gostava muito. Aí eu fiquei pensando, eu tenho que aprender a controlar minhas emoções, senão elas vão me controlar. E se elas me controlar, dá ruim. O que desencadeia muitas coisas, o que aconteceu da última vez, e não são coisas que eu gostaria de fazer. Então, controle as suas emoções para que você esteja no controle da sua própria mente e consiga ter uma vida extraordinária. Porque você controlando a sua própria mente, você toma as atitudes que você realmente deseja e isso, as suas atitudes vão definir o caminho do sucesso, entendeu? Bom, aí eu terminei de editar, falei, deu meia-noite, falei, vou dormir, porque é o horário certinho, a gente tem que ter ali pelo menos um padrão de horário para dormir. Se você não tem, até hoje, um padrão de horário para dormir, ou seja, dormir mais ou menos sempre no mesmo horário, acordar mais ou menos sempre no mesmo horário, recomendo fortemente que faça isso. Para quê? Rotina é bom para o cérebro. Para você também, mas principalmente quando você cria uma rotina, o seu cérebro entende que aquilo ali já é tão confortável. No início não é, tá? No início não é, tem outros mecanismos que você tem que fazer. E, por exemplo, a regra de 1 minuto. Amanhã conto pra vocês, porque hoje eu vou fazer a primeira vez. E isso se torna rotina. Mas quando você tem rotina, o cérebro já entende que é confortável. E aí ele não te breca de fazer as coisas que você geralmente faz numa rotina, entendeu? Logo, você meio que tá burlando o sistema do seu cérebro. Foi isso, basicamente, o resumão de ontem. O que eu posso trazer de dica pra vocês? Comece, para você que quer viver além do confortável, além do cômodo, quer viver um extraordinário, uma dica que é legal para você já começar a viver o extraordinário é entender o funcionamento do seu cérebro, do cérebro humano, mas entender principalmente o funcionamento do seu cérebro. Por exemplo, tem comportamentos que eu tenho de acordo que eu sei que é do TDAH. Como eu não trato o TDAH ainda, né? Porque é muito caro o remédio, eu entendo sobre comportamentos que eu tenho. Depois eu fico analisando. Ou se eu pego o comportamento na hora que eu tô fazendo, eu paro para não continuar este comportamento. Entende que eu ter a consciência dos meus comportamentos, do que pode desencadear alguns comportamentos meus, facilita com que eu breque esses comportamentos. Ter consciência do que o cérebro faz naturalmente para se autopreservar facilita com que eu entenda que certas atitudes do dia a dia é mais sobre o cérebro tentando autopreservar e te trazer para o confortável do que te ajudando a levar ao sucesso. Ou seja,
A principal pessoa que você vai ter que lutar não é os outros, é contra o seu cérebro, que por tentar economizar energia vai te auto-sabotar. Porque ele quer preservar o máximo de energia, e às vezes o preservar o máximo de energia não é o que você precisa naquele momento. Então a dica é essa: estude os seus comportamentos. Se você tem TDAH, se você tem ansiedade, se você tem depressão, estude sobre os comportamentos que geralmente cada um desses distúrbios, eu não sei como eu falo, né? Mas cada um dessas doenças, cada uma dessas doenças traz. Estude os comportamentos padrões para que você entenda com consciência se isso é algo que realmente você quer fazer ou é algo que é algum distúrbio, é algo que é da sua doença ou é algo que o seu próprio cérebro está fazendo de forma subconsciente para te preservar. Para preservar, na verdade, a energia dele, nem a sua. É isso. Beijo para vocês.